Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E eu confesso para você que este vídeo está imperdível. Preparei esse vídeo com muito carinho. E as revelações que aqui nós vamos revelar são revelações fortíssimas, contundentes. Mas vamos para o vídeo. Eu confesso que pensei muito antes de publicar este vídeo. Tentei em mais de 2000 anos de história da igreja resumir em apenas 30 a 40 minutos o que está por trás do maior sistema religioso do mundo, com fatos históricos, bíblicos e proféticos acerca desse sistema. Quero confessar também que por causa de muitos comentários que recebi no vídeo por trás das imagens de escultura, que publiquei há cerca de 2 semanas atrás, aqui neste mesmo canal. Eu vou deixar aqui o card do vídeo para você. Muitos irmãos católicos, e falo isso com o maior respeito que os tenho, falaram e comentaram acerca da Igreja Católica Apostólica Romana como sendo a única igreja fundada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única que tem as chaves do reino dos céus. E que Pedro foi o primeiro papa. E tantos outros comentários que recebi. Então, ao invés de ficar respondendo comentários por comentário, resolvi fazer um vídeo sobre o que está por trás do maior sistema eclesiástico do mundo. Sente-se, pegue uma água, pegue o exemplar da sua Bíblia Sagrada, seja ela evangélica ou católica. Eu tenho certeza, você vai se surpreender com este vídeo. Quero dizer a você que este vídeo, para ser produzido, deu muito trabalho, meus irmãos. Edição, produção, por isso eu já peço o seu like. E se ainda você não é inscrito neste canal e gosta de assuntos como estes, se inscreva agora mesmo. Mas vamos ao vídeo. Eu quero deixar claro, logo no início deste vídeo, que eu sou contra toda e qualquer desrespeito contra a igreja e a fé dos próximos. Nós que somos religiosos, devemos, acima de tudo, aprender a discordar com classe e respeito ao próximo. E precisamos ser honestos e deixar claro a respeito dos nossos comentários, das nossas conversas religiosas. Se elas estão baseadas em quê? Onde estão baseados os seus argumentos? Os seus comentários? Nas tradições? No achismo? Em elementos concretos? Ou em crendices? Com base nessas observações, preciso acrescentar uma coisa para você. Respeito não significa silêncio ou concórdia em tudo que o outro diz. Portanto, se alguns amigos católicos também se surpreenderem com o que vamos revelar neste vídeo, sugiro apenas que investiguem os fatos e veja a procedência ou não daquilo que vamos dizer aqui. Indo direto ao tema deste vídeo. A versão tradicional do catolicismo afirma que o apóstolo Pedro teria sido o primeiro papa. Logo,
A história do papado, de acordo com essa versão, teria começado no momento em que Cristo confere a Pedro as chaves do reino, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, conforme está escrito em Mateus capítulo 16, verso 18. Vou dar alguns argumentos usados pela Igreja Católica para dizer que Pedro seria o primeiro Papa. E também porque discordo desses argumentos. O primeiro argumento, dizem que Pedro é o mais citado nos evangelhos. É verdade. Que os evangelistas fazem referência a Pedro pelo menos 171 vezes. Mas se apontarmos todo o Novo Testamento, o nome que mais se repete ali e se destaca não é o de Pedro, e sim do apóstolo Paulo. Ademais, se a ocorrência de nomes é sinal de hierarquia, saiba que o nome apostólico mais mencionado nos evangelhos, depois de Pedro, é o de Judas Iscariotes. E nem por isso podemos dizer que ele seria mentor dos demais. O temperamento expansivo de Pedro, a sua energia, certamente o colocava em destaque. Era apenas uma questão de personalidade, mas é claro que ele foi um dos líderes da igreja, conforme vemos no livro de Atos. Porém, jamais foi o topo da lista, o Papa dos demais apóstolos. Não há nenhuma indicação histórica ou bíblica que aponte para uma liderança, digamos, papal, por parte do apóstolo Pedro. Em segundo lugar, eles afirmam que Cristo muda o nome de Simão para Pedro. O argumento por trás dessa fala é que se Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, isto era um fato excepcionalmente importante para indicar que Pedro deveria ser o líder dos demais apóstolos. Por isso, Jesus mudou o seu nome. O problema é que Pedro não foi o único apóstolo a ter seu nome trocado por Jesus. O Senhor também mudou os nomes de Tiago e João, a quem chamou de Boanerges. E isto você pode encontrar em Marcos, capítulo de número 3, versículo 17. Mudar o nome aqui é apenas colocar um apelido carinhoso e não colocar alguém à frente do grupo. Em terceiro lugar, apontam a lista dos apóstolos como argumento para Pedro. Os teólogos católicos observam aqui que sempre que o nome dos 12 apóstolos é mencionado, o de Pedro vem sempre em primeiro lugar. Isso é o argumento dos teólogos católicos. Pedro é citado até em expressão coletiva. Pedro e os que o acompanhavam. Como está escrito em Marcos capítulo 1, verso 36. Novamente, como dissemos, é ponto passivo que Pedro exerceu certa liderança sobre o grupo. Mas isto foi apenas por um pouco tempo. Mas assim que a igreja se organizou, o primeiro líder efetivo não foi Pedro, e sim Tiago. Você pode encontrar isto que eu estou falando no livro de Atos, capítulo 12, verso 17. E Atos, capítulo 15, verso 12. Ou em Gálatas, capítulo 1, verso 18 ao 19. Em último lugar, aponta-se para a frase tu és Petros. O contexto desse argumento está aqui. Jesus se dirigiu a Pedro após a sua maravilhosa profissão de fé. Que dizem os homens de mim?
Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo então confirma a sua promessa: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, versos 16 ao 19. Portanto, a ideia que a de Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus ele edificaria a sua igreja, isto é, a Igreja Católica, eles ainda baseiam este entendimento no trocadilho entre palavras Pedro e Petros, em grego, e pedra, que seria Petra. Assim, Pedro seria a pedra, isto é, o cabeça dos demais apóstolos da igreja cristã. O problema com esta interpretação é que não saibamos ao certo qual o jogo de palavras que Jesus teria originalmente usado em sua fala, porque afinal de contas ele falava em aramaico. Existe no Novo Testamento uma grande diferença etimológica entre a palavra grega Petrus e Petra. Petrus, ou Pedro, refere-se a um pedregulho, a uma pedrinha qualquer. Enquanto Petra é uma rocha sólida. Note também que Jesus não disse sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer foi o seguinte: Pedro, eu sei que você é sincero, mas você é apenas um pedregulho. Contudo, a minha igreja eu edificarei sobre essa pedra, rocha sólida, muito maior do que você. Interessante é que o próprio Pedro, talvez se lembrando desse episódio, falaria posteriormente aos crentes, isto é, da igreja, como sendo um edifício de pedras, que vive alicerçadas sobre a pedra viva que é Cristo Jesus, e não o próprio Pedro. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versos 1 ao 10. Paulo, diga-se de passagem, segue a mesma linha. Como você pode ver, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 11. Leia esses textos com calma. Outro problema com essa interpretação tradicional católica é que não encontramos nenhuma vez nos evangelhos de Cristo a indicação aos demais apóstolos que Pedro seria o líder, mas pelo contrário, o Salvador sempre deixou claro a igualdade hierárquica entre os 12, lá em Mateus capítulo 23, versos 1 ao 12. Ele adverte que não aceitasse ser chamado de pai, porque só Deus é pai. E o curioso, que contrariando isto, o líder da igreja se autodenomina papa, que é justamente pai em latim. E também que não aceitasse ser chamado de guias da igreja, porque Cristo é o único guia. Novamente, o clero se denominou por muitas gerações o supremo guia espiritual e ideológico dos leigos. Indo para a questão das chaves dadas a Pedro, com a ordem de ligar e desligar no céu e na terra. Então, está tão valorizada na iconografia católica
Isto é facilmente compreendido se entendermos em outras passagens que este mesmo elemento é conferido a todos os discípulos de Cristo e não apenas a um deles. Veja, por exemplo, Mateus 18, 18. João 20 e o verso 23. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Quanto àquela famosa passagem de João 21 e 15, quando Jesus pede a Pedro que apacentasse as suas ovelhas, novamente este pedido também estendido aos outros, a todos os membros do grupo. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Pedro nunca se considerou um chefe supremo, um papa da igreja, nem Roma, nem qualquer outra parte do império. O mesmo se pode dizer de Lino e Clemente, os seus dois imediatos substitutos na cidade de Roma. Nenhum deles jamais arvorou para si o título de papa, o líder supremo da igreja. É uma pena que, por questão de tempo, eu não teria como tratar em detalhes o que chamamos em teologia de patrística, isto é, que os primeiros pais da igreja escreveram a esse respeito. Mas eu posso, pelo menos, afirmar que as passagens geralmente citadas para dizer que os pais da igreja reconheceram Pedro como primeiro papa são geralmente passagens controvertidas e fora de contexto. Eu vou dar apenas um exemplo para você do que eu quero dizer. O famoso Santo Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais respeitados da igreja, negou veementemente que Jesus se referisse a Pedro, quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas alguns teólogos mostram passagens escritas por Agostinho, onde ele aparentemente estaria validando a interpretação tradicional de ser Pedro a pedra onde Cristo edificou a sua igreja. Mas geralmente esses colegas teólogos, de quem discordo com muito respeito, não informam que no final da sua vida, Agostinho escreveu uma obra em latim chamada Retratationes, isto é, reelaborações, onde ele esclarece e corrige algumas das suas declarações prévias, que não foram bem compreendidas por alguns leitores. E ali, ao falar de Pedro, ele esclarece no livro 1, capítulo 20 ou 21, dependendo do verso ou da versão, que apesar da má compreensão de muitos, para ele, Agostinho, a pedra na qual a igreja fora fundada era Cristo e nunca foi Pedro. Isto é, claramente, pode ser conferido, inclusive no original latino da obra. É só olhar para confirmar. Dá um Google aí, encontra essa obra. Pesquise, verifique, vá a fundo. Esta mesma informação pode ser encontrada também na antiga edição católica da Bíblia de Figueiredo, lançada em Lisboa. Então, se Pedro não foi o primeiro papa, então quem foi o primeiro papa? Como começou o sistema papal no segundo século, depois de Cristo? A igreja estava mais organizada e começou a haver mais destaque para líderes locais. Geralmente os que cuidavam de uma pequena congregação de fiéis,
O respeito adquirido por esses líderes era proporcional ao tamanho da cidade onde a sua congregação estava localizada. Então criou-se com o tempo uma hierarquia entre os anciãos, os líderes locais. E os mais respeitados eram aqueles, é claro, que tinham uma cidade maior. Esses passaram a ser mais reconhecidos. Eles foram então chamados de episcopos, um termo grego que literalmente quer dizer aquele que vigia sobre os demais. Este termo episcopos já aparecia umas 5 vezes no Novo Testamento, mas com sentido bem diferente daquele adquirido. Posteriormente, o termo episcopos veio a palavra bispo. De episcopo veio a palavra bispo, que usamos até hoje. Agora quero que você raciocine um pouco comigo. Quanto maior a cidade, maior o respeito do bispo local, certo? E qual seria a maior cidade daquele tempo do Império? É claro, a cidade de Roma. Então há de se esperar que o bispo de Roma teria destaque do que os demais. Sendo assim, quando em 475 de nossa era, o Império de Roma Ocidental caiu nas mãos dos bárbaros, a cidade de Roma tornou-se então um reduto inicial das tribos invasoras que dividiram o reino em si. Ocorre que muitas desses povos invasores, como os germânicos, que conquistaram primeiramente a cidade fronteirística do Rio Reno, eles tinham sido contactados previamente por missionários cristãos, pregadores especialmente da Capadócia. E esses bárbaros tornaram-se simpatizantes do cristianismo. Com isso em mente, eles pouparam a instituição cristã e lhe deram autonomia. Agora, entre o século II e as invasões bárbaras, a figura marcante deste imperador, chamado Constantino o Grande, o homem que unificou a igreja e o Estado imperial como parte de uma grandiosa estratégia política. Ele parou de perseguir os cristãos, deu salários para os bispos da igreja, financiou construções de basílicas e pretensamente afirmou ter sido convertido a Cristo. Segundo ele, a cruz de Jesus apareceu como um sol numa caminhada para uma batalha. E o próprio Cristo lhe deu o sinal da vitória, que em latim está escrito assim: In hoc signo vinces. In hoc signo vinces. Teria dito Cristo, que traduzido quer dizer: sobre este símbolo vencerás. Então aí surge uma mescla de simbolismo cristão e romano. Começou em todas as partes do império, decretos e mais decretos favorecendo o cristianismo foram expedidos. A Igreja Católica não era apenas católica, que isso quer dizer universal. A palavra católico quer dizer universal. Foi aqui que houve a mudança do nome da igreja e passou a ser chamada Católica Apostólica Romana. E o bispo de Roma era o que mais ganhava com esta situação. Ele, aliás, não tardou em conseguir mais e mais destaque sobre os demais bispos da igreja. Houve então uma luta travada entre os patriarcas
para determinar qual teria autoridade e hegemonia sobre os demais. Vários fatores contribuíram para que tal posição ficasse com o bispo de Roma. O seu sucesso em resistir em várias heresias e movimentos deu-lhe uma alta reputação em ortodoxia, enquanto várias facções contendentes de várias partes do império frequentemente apelava para os bispos de Roma para decidir sobre as suas divergências teológicas. Já no segundo século, o bispo de Roma queria valer a sua supremacia a qualquer custo. Um exemplo disso foi o que fez o Victor I. Ele orientou a fazer a Páscoa no domingo. Não sendo atendido, tratou de excomungar os cristãos desobedientes. Aliás, irmãos, coisa que comumente encontramos atualmente entre os leigos da Igreja Católica. Se não concordar com eles, são excomungados. Eles chamam as pessoas de filhos de Satanás. Ou até mesmo afirmam que nunca foram católicos de verdade. Porque se fosse católico de verdade, estaria lá. Mas deixa esse assunto para lá. Voltando ao nosso tema. Depois disso, no século IV, o recurso utilizado por eles de Mateus 16, 16 e 19 se tornou cada vez mais frequente para fortalecer a supremacia do bispo de Roma, que a partir de então passou a ter exclusivamente o título de Papa. Assim, no ano 380 d.C., o imperador Teodósio proclamou o catolicismo religião oficial de Roma. E esse imperador deu tanta força ao Papa que, por ironia do destino, esse mesmo imperador foi excomungado pelo bispo de Roma e obrigado a curvar-se diante das exigências. Às vésperas da morte de Teodósio, o Estado romano, pela primeira vez, reconheceu a existência de uma instituição cujo poderio superava a força do império, e vários imperadores seguintes confirmaram o mesmo ofício. Aliás, tal prática é encontrada até hoje nas cidades aqui do Brasil, onde a força da igreja domina sobre o poder público municipal, estadual e até mesmo federal. Então, cumprindo os bons ventos da supremacia da igreja, esta foi a única a sobreviver à invasão germânica que mencionamos lá atrás. Finalmente, em meados do 8º século, em meio a uma gama de contenda política, o Papa apresentou um documento chamado Constitution Donatium Constantini, que quer dizer doação de Constantino. Neste documento, o imperador Constantino teria supostamente passado para o Papa Silvestre I e todos os demais papas os seus títulos, suas terras, suas heranças, tudo o que ele possuía. Portanto, o papado seria herdeiro oficialmente do imperador Constantino. Embora a maioria dos historiadores consideram esse documento falso, mas na época esse documento convenceu e a Igreja Católica de Roma passou a ser dona de grandes extensões de terra em toda a Itália. Partes dessa terra é hoje o Estado do Vaticano. Depois de todo o tempo governando a Europa, afinal todos os monarcas temiam a força da Cúria Romana.
o papado, infelizmente, fez muitos estragos. Estragos estes que coincidem com profecias bíblicas. Profecias esta que fala da apostasia de um certo anticristo. Esse anticristo é representado no livro de Apocalipse como sendo uma besta fera, um monstro claro, simbólico, que surge do mar. Este poder, de acordo com o apóstolo Paulo, seria revelado como sendo o grande apóstata. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Apostasia significa, no grego, quebra de aliança ou quebra de acordo. Posto isto, eu quero concluir lhe fazendo pensar um pouco sobre a Bíblia. O que diz sobre a apostasia nos últimos dias? Haverá uma quebra de acordo, apontado para o fim das coisas. Então, se alguns dizem que Pedro é a rocha, ou qualquer papa afirmar isso, querem se colocar no lugar de Cristo, a verdadeira rocha viva. Daí se constitui uma grande apostasia, confirmando as profecias bíblicas pelo apóstolo Paulo. Ora, e não é à toa que num documento de doação de Constantino, o Papa é identificado como Vicarius Filii Dei, isto é, o substituto do Filho de Deus, aquele que está no lugar do Filho de Deus. Algo que me chama muito a atenção é o que está escrito nas profecias de Daniel, capítulo 7, verso 25. Nesta profecia diz que esse futuro poder cuidaria de mudar os tempos. Isso quer dizer os calendários e a lei de Deus. Por isso foi o que Roma fez, tanto em sua fase pagã, quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos, baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas, fosse praticamente esquecido. Veja aí os calendários que você tem na sua casa. Dá uma olhada nos calendários aí. Eles são quase todos homenagens a imperadores romanos. Por exemplo, o mês de julho e agosto, que homenageiam a Júlio César e Augusto, e também como a deuses romanos, como Marte, março, e Anos, janeiro. O mês de setembro, que lembra o mês 7, passou na cultura romana a ser o mês 9. O mês de outubro, por exemplo, que lembra o número 12, passou a ser o mês 10. Novembro e dezembro, respectivamente, que lembra o número 9 e 10, passaram a ser meses 11 e 12. Assim foram feitas nas reformas julianas, feito por Júlio César, e também nas reformas gregorianas, feita pelo Papa Gregório, em 1582. Isso mesmo. O mitraísmo, uma religião importante com o seu principal culto ao Deus Sol, também chamado de Solis Invictor, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou a figura de Cristo com a de um Deus pagão. Nesse contexto, o Papa assumiu para si o título pertencente ao imperador, e que era um título pagão, de honra ao imperador como sacerdote do Deus Mitra, o Deus Sol. Esse título era Pontífices Maximus, que significa o principal construtor de pontes entre Deus e os homens, o Deus Sol. Curiosamente, o mesmo título hoje largamente usado pelos papas, que também é chamado de Sumo Pontífice.
Com isso em mente, nós podemos voltar para as profecias de Daniel, no capítulo 7, verso 25, que ali diz que não somente iria mudar os tempos, mas sim a lei. Neste caso, a lei de Deus. Faça um favor para mim, por favor. Pegue um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa. Seja uma Bíblia católica ou protestante, que seja. Abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. E depois pegue o Catecismo Católico e abra na parte dos 10 mandamentos. Uma vez feito isso, compare os dois textos. O texto da Bíblia e o texto do Catecismo. Você se surpreenderá. Como a igreja mudou arbitrariamente os 10 mandamentos. Isto é, a lei de Deus. Eu poderia falar ainda sobre muito mais coisas. O Santo Ofício, indulgências, a Inquisição. Mas eu creio que já dei informações muito fortes para você. Quero deixar claro que essas informações não têm por objetivo dizer que aquele que foi eleito para o trono papal está endemoniado. De jeito nenhum. Certamente, com toda certeza, houve papas sinceros, devotos a Deus. E papas desonestos. Assim também como existem pastores verdadeiros e pastores charlatães no meio evangélico. O que quero aqui é mostrar fatos históricos, bíblicos e proféticos acerca do regime papal. E por fim, você vai se surpreender com o que eu vou te falar agora. Não confie de pronto em tudo o que eu falei aqui. É isso mesmo que você ouviu. Essas informações foram dadas com a finalidade que você investigue os fatos e conclua a respeito do que está por detrás do maior sistema eclesiástico do mundo. Se ele mesmo é um sistema bíblico ou está cumprindo o papel do anticristo, predito na Bíblia. Investigue você. Você não é obrigado a acreditar em mim. Investigue você mesmo. E lembre-se do que está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe.